Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na terceira parte do livro, capítulo 5. Esse é o primeiro vídeo desse capítulo. O assalto ao Santa Fé encheu o noticiário dos jornais. A figura de Vitorino, ferido, espancado, apareceu como de homem de coragem, que não temia o perigo de espécie alguma. Os protetores do bandido mereciam punição. O Norte agredia o governo, que permitia chefes políticos que se cumpliciavam com o criminoso, acoitando bandidos em suas propriedades. Bom, o Norte aqui está em itálico para dizer que é um jornal, né? Então, qual que é a interpretação do jornal para toda aquela situação? E é claro, a gente está falando aqui do jogo político, né? Então, a situação, lembre-se que situação pode ser o oposto de oposição. A situação são aqueles que estão no poder, a oposição são aqueles que querem ganhar o poder, né? Então, o que acontece? A situação permite chefes políticos, e aqui é uma crítica ao José Paulino, né? Então a situação permite esse tipo de gente, esse tipo de líder político que acoita criminosos, ou seja, que dá proteção para esses criminosos, né? E aí não só isso, veja a continuação, ainda pelo viés do jornal O Norte, né? A polícia se desmandava na repressão visando os adversários da situação. Então não só isso, não só haviam cangaceiros criminosos ali fazendo todo mundo sofrer e a situação simplesmente fazia vistas grossas para isso, né? Como a polícia ainda perseguia os que estavam contra o governo, né? Há pouco, o valente correligionário da candidatura Rego Barros, esse mesmo capitão Vitorino Carneiro da Cunha, sofreu uma injusta prisão pelos esbirros. Esbirros são agentes de polícia. Pode haver essa conotação de um agente cruel. Eu vi em alguns dicionários. Bom, os esbirros que só não se encontravam com os cangaceiros que agiam quase que nas proximidades da capital. Então, eles encontram todo mundo, todos da oposição, mas só não se encontram com os cangaceiros. Ainda com a cabeça ferida, Vitorino não parara, de porta em porta, enchendo o pilar de importância. Queria ver era o José Medeiros, o delegado, lembra? Ter o topete de impedir a cabala que fazia nas feiras. Insultava o prefeito Napoleão. Só mesmo José Paulino consentia que a vila do Pilar tivesse um ladrão tomando conta dos cofres públicos. Isso o discurso do Vitorino, né? Os matutos ouviam o capitão Vitorino sem dar muita importância. Todos sabiam que aquilo que ele dizia era só dos dentes para fora. Vivia no Santa Rosa, era primo do homem, e falava daquele jeito e ninguém da Casa Grande se importava. Mas a briga com Antônio Silvino fizera com que respeitassem o velho de língua solta. Fora o único homem da Ribeira que ousara rebelar-se contra o homem. Agora Vitorino podia dizer que furava de punhal, que eles acreditavam. Os moleques da feira, os meninos da rua passavam de longe, sem mais aquela graça, aqueles motejos. A princípio, haviam parado por causa do tenente Luiz, o filho de Farda Bonita. Fora-se e voltaram as impertinências com o velho. A briga com Antônio Silvino havia enchido os meninos de admiração. Só mesmo o homem de muita coragem faria o que o velho fizera. Todos os homens corriam dos cangaceiros. Não havia quem ousasse levantar a voz para o dono de tudo. E assim, o velho já não era aquele paparrabo que maltratavam impiedosamente. Vivia Vitorino na conversa, nos arrancos de desaforos contra os homens da terra. O major José Medeiros fugia de se encontrar com ele. Lá um dia a força do tenente Maurício acampara outra vez no mercado. Vinha chegando do sertão e o tenente
de barba grande e empoeirado, procurou logo o delegado para conversar. Vitorino fora chamado para conversar com o oficial. Queria ele saber de tudo o que se passara no engenho do Santa Fé. O governo mandara ordens para promover um inquérito rigoroso sobre o ataque. Tenente, eu nada tenho a dizer. Se é para me prender, que me chama, está muito enganado. Não é isso, capitão. Não estou aqui para brincadeira. Brincadeira? Eu não sou homem de deboche, tenente. Estou cumprindo ordens de cima. Eu só queria saber de uma coisa. Por que a sua tropa não enfrenta os bandidos, tenente? Olha, velho, eu mandei um chamado para ouvir o seu depoimento sobre o caso do Santa Fé. Não estou aqui para deboche. Eu só sei de uma coisa, tenente. Não há homem que me faça correr para debaixo da cama. Se vem com jeito, eu respondo com delicadeza. Se vem com grito, grito com ele. Está certo, capitão. Eu não quero briga com o senhor. Eu também. O senhor é autoridade. Eu também sou. Tenho patente e morro com ela no campo de honra. Está certo, capitão. Eu só queria saber do senhor uma coisa. O capitão sabe de algum vigia do bando do bandido Antônio Silvino aqui pela várzea? Tenente, eu só sei de um. Quem é, capitão? Quem é? Ora, quem é? O governo, tenente. Se eu fosse governo, não havia cangaço. Eu não admito. Cale a sua boca, velho atrevido. Estou aqui a seu chamado. Pois se dane. Muito obrigado. Quando precisar de mim, estou às ordens, tenente. Apareceu um soldado. Tenente, pegamos aquele cego do mojeiro ali na boca da rua. Traga ele cá. Já está dando em cego, tenente? Perguntou Vitorino com uma gargalhada. Vá por inferno, velho besta. De lá eu lhe escrevo. O cego Torquato entrou para a cadeia e o povo da rua ficou no comentário. Era leva e trás do capitão. Já apanhara no monjeiro para descobrir os segredos e não dissera nada. Sem dúvida que iam lhe meter a peia outra vez. Com pouco, os gritos do cego enchiam a vila de pavor. Chegavam mulheres para a janela. O tenente estava botando o cego Torquato em confissão. Vitorino, na porta da igreja, falava alto. Aquilo era uma miséria. Um soldado passou por ele e parou para ouvir. O que é que está dizendo, velho? Vocês são todos uns mofinos. Estão dando num cego. Velho, cala esta boca. Chegou então o sargento. O que é isto? Este velho está insultando à força. Vá embora, deixe esse bedegueba. Bedegueba, essa é uma palavra interessante. Deixe esse bedegueba dizer bobagens. Então, Bedegueba, na verdade, é um personagem em representações natalinas em algumas regiões do norte. E era justamente o personagem velho. Eu não achei nenhuma outra informação, né? Mas provavelmente como é esse tipo de apresentação popular, então talvez fosse um velho meio louco, ou um velho já muito velho, né? Alguma coisa assim. Bedegueba. Deixa esse bedegueba dizer bobagens. É comigo, sargento? E com quem deveria ser? Eu não dou em cego, sargento. Vá à merda. Não diga outra vez, sargento. Ia passando o tenente e parou. O que é que há, sargento? É o velho que está outra vez se insultando. Eu já disse que esse velho não regula, deixe ele falar. E saíram de rua abaixo. Vitorino ficou sozinho na porta da igreja. O tamarindo, do meio da rua, tomava a vista da casa da câmara. Lá ele queria estar para ver se um tenente qualquer faria uma coisa desta no pilar. O padre chegava para lhe falar. Capitão, eu queria lhe pedir uma coisa. Fique quieto, não se meta com essa gente. Reverendo, não peça uma coisa desta. O reverendo devia fazer como o padre de També. Devia estar lá na cadeia protegendo esse pobre cego. Mas isso não fica assim. Vou telegrafar para a capital. É, capitão, mas esse cego não está inocente. Disse-me o sacristão Policarpo que ele anda de conivência com o grupo. Eu não quero saber disso. Num cego não se dá, reverendo. Vá perguntar a padre Júlio. E se foi para a casa do juiz Samuel.
Do mercado, uns 6 soldados de carabina saíram com o sargento em direção a São Miguel. Não se ouvia mais a gritaria do cego. Era já tarde. O tenente estava na casa de comércio de Quinca Napoleão e um grupo de pessoas da vila o cercava. Este velho Vitorino está se excedendo. Tive ordem de cima para deixar ele em paz, mas o maluco não para. Eu ainda dou um estouro nele que vai ser o último. O sargento Zezinho quase que ia com o bicho na faca. Se eu não aparecesse, a coisa estava feia. O velho é assim mesmo, tenente. É primo do chefe e a gente tem que aguentar. É, mas eu não estou para aguentar desaforo. Mandei fazer uma diligência no Santa Fé. Soube que há por lá um tal de José Amaro que está em luta com o senhor de engenho. É até protegido do bandido. O povo protege esse bandido. Por onde me viro só encontro gente safada encobrindo as coisas. Mas eu dou cabo desses coiteiros. Perceba o seguinte. Coito é uma variante para couto, né? Coiteiro, couteiro. Coito é abrigo, okay? Asilo. Okay? Então, aquele que é coiteiro, ele dá asilo, abrigo a bandidos, especificamente. Mas eu dou cabo desses coiteiros. Tem gente grande no meio. Eu conheço os passos de todos. O coronel Noborges de Medeiros zangou-se porque dei um cerco na propriedade dele. O bandido vive na mesa com esses gravatas. Tenente, o que é que pode fazer um proprietário que não tem garantias? Garantia o governo dá, comendador King. Eu sou autoridade, tenho amigos na cidade e tive a minha casa arrasada. Pelo outro lado da rua passou Vitorino, acompanhado do juiz. Quando a força chegou à porta do mestre José Amaro, já era noite. Dado o cerco, o sargento gritou: "Abra a porta!" O mestre estava sozinho. Naquele dia a velha arrumara os trastes e se fora para a casa do compadre Vitorino. Vendo-a sair de casa, quis-lhe falar e teve medo. Havia em Sinhá um ódio que ele sabia maior que o mundo. José Passarinho ficara ali o dia inteiro. Quem visse o mestre na quietude em que ficou, não podia imaginar o que andava por dentro dele. Estirou-se na rede e não quis saber nada. O negro passarinho ainda procurou dizer-lhe alguma coisa e não lhe deu resposta. Tinha parado o mundo para o mestre. Viu a mulher com a trouxa na cabeça e não conseguiu uma palavra que o aproximasse de Sinhá. Ele bem sabia que era mais que morto para a sua mulher, mas ficara triste. Ainda havia no seu coração uns restos de ternura que nunca pensara. Só na casa que fora do pai, onde vivera... Só na casa que fora do pai, onde vivera e trabalhara a vida inteira, era agora mais desgraçado do que imaginara. Para ele não havia outro remédio. Devia desaparecer, fugir, não ficar um dia a mais naquela terra que o desprezava. O negro passarinho botava a criação para o poleiro. Fora-se Sinhá, que ele imaginava que fosse ligada àquela casa para a eternidade. Abandonava tudo porque, sem dúvida, preferia a solidão pelo mundo a viver com ele. Lobisomem. O povo odiava, via na sua cara a cara de um monstro noturno que era obra do diabo. Era coisa de Florips, era invenção de Laurentino, era perseguição daqueles infelizes. A sua casa se destruíra para sempre. Como naquela manhã da saída de Marta para o Recife, uma dor diferente doía-lhe na alma. Na sala escura, a tenda parada. Nem o cheiro de sola nova enchia a casa com aquela caatinga que era a sua vida. Olhou para os utensílios, para os seus instrumentos de trabalho, e, vendo-os para um canto, ainda mais se sentiu um inútil, perdido para sempre.
Não tinha mais gosto de fazer o que sempre sonhara e amara fazer. Lembrou-se de Tiago, de Alípio, do capitão. Ele ainda podia dar uma ajuda de grande ao vingador dos pobres. Soubera do ataque ao Santa Fé e para que não confessar, enchera-se de satisfação. Pelo menos isso ainda lhe sobrara, aquela vingança de um homem poder mais que o senhor do engenho, que não tinha força de botá-lo para fora de sua propriedade. Nunca mais que aquele cabriolé passasse pela sua porta, tilintando as campainhas com o velho orgulhoso e a família importante, pensando que fossem donos da terra toda. Um raio de alegria luziu naquela noite escura que era sua alma murcha. Sim, tinha um homem que podia dar ordem, que metia medo aos grandes. O coronel José Paulino se rebaixava e mandava-lhe recado de que fosse ao Santa Rosa para lhe pedir que abandonasse o Santa Fé. O capitão dera-lhe ordem para que ficasse e não podia fazer outra coisa. Por que não vinham todos eles, os senhores de engenho, arrastá-lo dali? Era que o capitão Antônio Silvino tinha mais mando que todos juntos. A mulher o abandonara. Aquele grito que viera de fora acordara-o de seus pensamentos.